Olá, bom dia. São 15 para 7 da manhã. Deixei de acordar às 4 da madrugada. E este vídeo tem um objetivo especial. É extremamente importante para mostrar a vocês que o ateísmo é fruto de uma hiperinflação do ego e de um dogma que reina na cabeça dos intelectuais, que são de um egoísmo que é maior do que o Himalaia e que não aceitam aquilo que foi colocado por duas das maiores inteligências do mundo. Vamos à primeira, menos conhecida de vocês. Aqui nós temos um pequeno livro, escritor é Mircea Eliade, tcheco, polaco, polonês, lá daqueles rincões, e ele diz que existem dois mundos, um mundo sagrado e um mundo profano. Ora, a inteligência humana consegue entender o mundo profano, que é exatamente aquele em que nós vivemos. Quando o homem consegue se libertar desta aparência, ele consegue atingir a visão do sagrado. Então, esta é a tese básica do professor Dr. Mircea Eliade, fundador da cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas. Não é pouca coisa. Hoje você não encontra uma única universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, no Canadá ou nos grandes países, né? Até Portugal, o Brasil não tem, onde não exista a cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas. Para quê? Para mostrar aos falsos eruditos, aos intelectuais que têm o ego hiperinflado, né? Do tamanho das montanhas da cadeia do Himalaia. E deduzem, devido à hiperinflação desse ego, ou seja, ao seu exacerbado egoísmo, que aquilo que eles não entendem não existe. Olha aqui, que lógica há nessa frase. Se eu não entendo algo, consequentemente, este algo não existe. É a maior das falácias que pode acontecer. Isso está provado neste pequenino livro, que dá início à origem, portanto, início à origem é ótimo, professor de português, mas que dá início a uma pesquisa pessoal de um homem cuja nacionalidade ele se tornou internacional, não importa, mas é lá daqueles países do Papa, de onde o Papa João Paulo II veio, e ele divide o mundo em o mundo sagrado e o mundo profano. Dois universos. E acontece que há inteligências que só conseguem acessar o profano. E essas inteligências, por não compreenderem o sagrado e não terem acesso a ele, estabeleceram um dogma que é extremamente pobre do ponto de vista racional. O que eu não compreendo não existe. É preciso ser um poço de ignorância para considerar este dogma uma verdade. O que eu não compreendo não existe. Mas o filósofo Augusto Comte, que criou o positivismo, que é exatamente a doutrina que diz exatamente isso, só o que os meus olhos veem, só o que os meus ouvidos ouvem, né? Só o que as minhas mãos tocam, em suma, o que pode ser pesado e medido é que existe, porque a inteligência dele só conseguia compreender o profano. Ele aí fundou uma escola chamada Positivismo, que hoje ninguém mais conhece, a não ser na divisa da nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso, que foi feita baseada nas teses do positivismo. Mas aqui, o Dr. Mircea Eliade diz que há
um mundo profano acessível a qualquer jumento que olha e vê a grama que come, a um boi que vê as bolotas no meio do campo de qualquer coisa, de nozes, e vai comer. E então, este homem que se assemelha a um animal, acha que a inteligência dele é a medida do universo. Portanto, o que está além da inteligência dele, ou seja, o que não é profano, não existe, porque ele não entende. É a mentira e a formulação de um intelectual de baixíssimo nível. Porque aqui está um mestre que fundou uma cadeira, portanto, nas universidades de elite, mostrando que há o sagrado. E o sagrado é acessível, mas para as inteligências humildes. As inteligências emproadas, que se vestem maravilhosamente bem e que só veem a aparência, não conseguem acessar o sagrado. Isto é científico, que eu já mostrei a vocês. Foi provado pelo Dr. Rubia, Francisco Rubia, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, que mostra que o cérebro humano, ele é neurofisiologista, que o cérebro humano está programado para ter uma experiência com o sagrado. Olha, o homem não é pouca coisa. Ele é catedrático e decano da Universidade Complutense de Madrid e o nome é Dr. Francisco Rubia. Levado por esta ideia, um homem mais jovem, chamado Andrew Newberg, fez experiências neurofisiológicas, injetando no ser humano um líquido especial que mostra a diferença entre o homem quando ele está vendo o profano e quando ele está vendo o sagrado. Cientificamente, uma máquina com um homem deitado e fotografando esta parte do crânio no seu interior mostra as mudanças neurofisiológicas da neuroquímica cerebral, ou seja, as cadeias neuronais, que são a união dos neurônios, se modificam quando você passa da visão do profano para a visão do sagrado. Alguns intelectuais eruditos que têm um vastíssimo conhecimento, mas não conseguem chegar até o sagrado, simplesmente para manterem o seu ego satisfeito, dizem que o sagrado não existe porque eles não entendem. Ora, Dr. Newberg provou com a experiência de 100 freiras carmelitas, 100 monges budistas e 100 ateus, que as 100 freiras carmelitas atingiram a noção do sagrado através da neuroclínica cerebral. Ele é neurofisiologista, estou falando de ciência. E os 100 monges budistas atingiram, segundo a máquina revelou por fotografias de uma determinada máquina complicada para o meu entendimento, também passaram da visão do profano para a visão do sagrado e mostraram que tinham ambas as visões. Ou seja, tanto as freiras carmelitas religiosas, quanto os monges budistas místicos conseguiram ver isto comprovado, através de fotografias que mostram o colorido da neuroquímica cerebral, quando é que a cadeia neural, ou seja, o sistema nervoso do lobo parietal, vê o profano, as cores e a disposição dessas cores é uma, e quando ele vê o sagrado, as cores e as disposições formadas por essas cores é outra. Então, saindo aqui de Mircea Eliade, nós vamos para alguém que o antecedeu, porque nos dá um quadro muito interessante. Neste quadro, Francis Huxley, que já tinha abordado
antes de Miceriade, a diferença entre o sagrado e o profano, nos dá dois quadros muito interessantes. Um deles é mostrando que Deus, Javé, simbolizado aqui por essa figura lindíssima, entronizada, tem em seus braços a sabedoria. E ele dá essa sabedoria a quem quer. Portanto, quando a inteligência de um ser humano está de acordo com as leis de Javé, Deus Todo-Poderoso que está nesse trono belíssimo, ele pega esta mulher, que é o símbolo da sabedoria, e faz um casamento chamado alquímico, místico, ou núpcias místicas. O casamento místico é exatamente o que permite ao homem ter acesso ao sagrado e ao profano. Então, é um fato que é fácil de compreender a explicação. É um dom. Portanto, quando você abandona o egoísmo e se torna humilde o suficiente para perceber que há coisas que você não entende, porque não existe homem no mundo que seja capaz de entender toda a ciência existente, logo, a nossa ignorância é muito maior do que a nossa sabedoria. Então, o pintor desse quadro quis dizer isto através dessa mensagem. Javé, Deus, no seu trono, belíssimamente pintado, tem em seus braços e em suas mãos a sabedoria, que permite ao homem que tem a humildade de reconhecer a sua limitação intelectual, e ele dá a essa pessoa, isso é simbólico, é uma analogia, esta mulher para o casamento das duas almas. A masculina, que é simbolizada por quem está na matéria, e a feminina, que é simbolizada pelo que está além da matéria, nos braços de Javé. Um desses homens está do lado de cá, Moisés. Já mostramos várias vezes, Moisés teve acesso ao profano, simbolizado aqui por um mundo onde há árvores, onde há montanhas, onde há aqui uma planície, mas teve acesso ao sagrado, mostrado aqui por um anjo semi-escondido no arbusto, e por um olho simplesmente aqui, sem mais nem menos, no espaço que é hiperespaço, ou seja, uma dimensão em que ele vê, mas um homem emproado, orgulhoso, vaidoso e arrogante jamais terá essa visão. Foi o que foi provado cientificamente pelo neurofisiologista Dr. Andrew Newberg, através de fotografias que mostram o lobo parietal, que está aqui embaixo, e essas fotografias demonstram, através de um processo de fotografia de uma das máquinas complicada, eco, qualquer coisa dessa natureza, e aí, para ter acesso a isto, 100 freiras carmelitas tiveram, 100 monges budistas tiveram, e nenhum ateu teve, porque ele bloqueia com o orgulho e a arrogância. Se eu sou arrogante, orgulhoso e emproado, a minha soberba não permite que eu desbloqueie a cadeia neuronal que me permite ter esta visão. Esta é a visão do sagrado, que não impede a visão do profano. Então aqui Moisés recebeu como essa dama simbólica das mãos de Javé, e a sua mente, unida à sabedoria que está dependendo de uma doação de Javé, então vê o profano, o mundo visível dos sentidos, e vê o sagrado num primeiro grau, representado pelo anjo Javé, meio escondido entre os arbustos, e o que ainda está além, no hiperespaço, no horizonte da eternidade,
no mar primordial que é Reshit. Isto foi dito de uma maneira mística. Agora, o maior gênio da humanidade decidiu fazer algo para mostrar aos ateus, para mostrar aos orgulhosos, aos arrogantes e emproados que se vestem belamente, que têm uma aparência muito bonita e muito impressionante, e com essa impressão visual eles querem fazer com que o aspecto do visível seja a única realidade. Ou seja, repetindo, se eu entendo, vejo, peso, meço, existe. Se eu não vejo, não entendo, não é uma coisa mensurável, não existe. E isto é de uma mediocridade que raia a burrice mais crassa, a animalidade de um asno que come capim, ou de um boi que come bolotas pelo campo. Leonardo, o maior gênio que a humanidade já possuiu, decidiu fazer uma brincadeira. Leonardo, aqui nesse pequeno panfleto da Abril Cultural, viveu de 1452 a 1519 e inventou, olha só, aqui está o número de invenções que ele fez. Envolve desde o submarino, aqui tem um tanque de guerra, inventado por ele. Aqui nós temos o casco duplo de um navio para o caso de um ser perfurado e uma proteção que não faria o Titanic afundar, ou seja, permitiria que o Titanic não afundasse. Olha que coisa fantástica. Aqui nós temos o macaco hidráulico que hoje levanta um carro para a troca de pneus. Aqui uma impressora que Gutenberg inventou logo depois, em 1500, e que Martinho Lutero usou para imprimir os seus livros, para espalhar a doutrina luterana. Mas tem ainda o paraquedas, tem ainda um relógio com pêndulo, tem ainda o helicóptero, que eu não sei se está aqui, o ornitóptero, que seria um protótipo do helicóptero. Este homem genial, de uma genialidade inconteste, ninguém duvida que é uma das maiores inteligências do mundo, talvez a maior. Inventou também a metralhadora tripla, ou seja, uma metralhadora que é capaz de disparar 3 por 3 canos. Pois bem, aqui ele é representado velho, mas ele, como eu, mas ele já foi jovem, como quem está me vendo. Esse homem decidiu fazer uma brincadeira. E para fazer essa brincadeira, ao invés de enveredar pelo caminho do senhor Huxley, que seria um caminho mais intelectual, ou de uma pesquisa séria que criou uma cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas, ele simplesmente fez uma pintura. Esta pintura é o quadro mais valioso e mais famoso do mundo e se chama a Mona Lisa. Todos vocês já ouviram falar dela. Aqui é uma cópia em serigrafia. A sombra da luz está impedindo, mas eu tenho mais adiante. O sorriso da Mona Lisa é o que mestre Leonardo escolheu para fazer saber a todos que há um mistério. Olha que sorriso curioso. É matéria de filosofia, é matéria de antropologia. O famoso mistério, o misterioso sorriso da Mona Lisa esconde a verdade oculta
aos eruditos emproados, orgulhosos e arrogantes, que não conseguem, é o quadro mais caro do mundo, o mais bem protegido, está no Museu do Louvre, e se você se aproximar mais de 1,5 metro dele, dispara um sistema de segurança que 15 soldados vêm em cima de você. Mas não adiantaria você roubar, porque ninguém conseguiria expor esse quadro, pois todo mundo sabe o que ele é. Então, não é vendável. Mesmo assim, é o quadro mais protegido e o mais valioso do mundo, fruto da inteligência do homem mais inteligente do mundo, que através do desafio daquele sorriso, coloca em uma mulher que ele retratou, a Mona Lisa, um mistério. Aquilo que o Francis Huxley colocou como uma figura muito simples. Aqui está o mundo profano, a realidade comum, que todos veem. Até os intelectuais, quer dizer, principalmente os intelectuais emproados, orgulhosos e arrogantes, e que consideram que só existe isto. Mas existem pessoas que se abaixam, se rebaixam, se humilham e reconhecem que têm que se ajoelhar. E de joelhos eles conseguem contemplar o que aqui é simbolicamente Deus. Javé. Aquele Javé que outro pintor fez num trono magnífico com a sabedoria nos braços. Então, 100 intelectuais, fotografado no seu lobo parietal por uma máquina especial, mas cientificamente feita, não conseguiram botar a cabeça para fora do mundo profano e assim ter a visão do sagrado. Enquanto isto, a mesma experiência mostrava 100 monges tibetanos e 100 freiras carmelitas que fizeram isso com extrema facilidade. Então, aqui vai, senhores ateus, a demonstração de que a ciência tem uma visão extremamente limitada de um universo finito que Einstein mediu com as equações dele, 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, e quem botar a cabeça com o joelho no chão, em sinal de respeito a algo superior, verá esse algo superior aqui apenas sugerido, e que Mestre Leonardo simbolizou, né, a visão do mistério, que é o que este homem de joelho está, mas tem que se pôr de joelhos. E é exatamente o que o ateu não faz. Ele não se ajoelha diante de ninguém, a não ser do próprio egoísmo, a não ser da própria arrogância, a não ser do próprio orgulho. Estes são os 3 deuses dele, né? Astaroth, Asmodeu e Belzebu. A arrogância, né? O orgulho e a vaidade. Então, esses 3 demônios não permitiram a 100 homens ateus conseguirem fazer isto, ajoelhar-se e botar a cabeça para fora do profano e assim ter uma visão do sagrado, que é exatamente uma concessão que o pintor que nós já mostramos mostra que é, vamos dizer assim, um prêmio dado à humildade da inteligência que se considera limitada, pois há 2 mundos, universo sagrado e universo profano, e o sagrado, simbolizado aqui nas mãos do Deus Javé, lindamente representado na sua majestade e entronizado, por uma senhora, por uma lady, por uma belíssima dama, que seria dada em casamento como algo o feminino, né? Portanto, ela, para a mente representada como masculino, aí indistintamente, da humanidade, do ser humano. Ou seja, só tem acesso a esta figura, só casa com esta mulher quem tem a humildade de dobrar o joelho diante de Javé. E aí
Quem não tem, vai olhar para o quadro da Mona Lisa e jamais vai compreender por que é que Mestre Leonardo fez este sorriso, este olhar enigmático, zombando assim daqueles que não conseguem botar a cabeça, dobrar os joelhos e botar a cabeça para fora do mundo profano e assim conhecer o sagrado. Mas muita gente conseguiu. E aqui nós usamos o nosso netbook para fazer uma demonstração que eu pretendia que fosse breve, mas já estamos aos 25 minutos, a mais antiga religião do mundo. Dá para vocês verem o título, a mais antiga religião do mundo. Vamos dar duas provas. Religião, eu não gosto do termo, nem são usados pelo Dr. Francis Rubia, nem pelo Dr. Andrew Newberg. O fato é que há o sagrado. A palavra é esta. Existe um mundo profano, visível a todos, a qualquer jumento, a qualquer animal. E existe um mundo sagrado, que só é visível a quem consegue a sabedoria. A quem dobra os joelhos, coloca-se de joelhos e assim tem a visão do sagrado. Então, aqui nós vamos mostrar a vocês que antes de Leonardo, antes de Mestre Leonardo, então, deixa eu ver onde é que está o cursor. Deixa eu colocar no lugar, para colocar o cursor. Antes de Mestre Leonardo, a ciência da filosofia chamada Teodiceia, que é ciência, agora dentro do ramo que os falsos intelectuais dizem que entendem, filosofia, portanto uma ciência, existe uma subciência, saiu do foco, chamada Teodiceia. Pois bem, a ciência da Teodiceia mostra que há algo que não é inteligível pelo homem e que ele tem que dobrar os joelhos para saber que existe algo que nós chamamos de Deus, a existência de Deus. Em uma palavra, ter a visão do profano e, sem perder essa visão, ter a visão do sagrado. E onde é que está isto? No sorriso da Mona Lisa, ou seja, no elemento feminino. A mulher. Vocês, mulheres, têm o privilégio de terem sido escolhidas por Deus, por isso aquele magnífico pintor que fez Javé no seu trono tem uma mulher no seu colo. É o símbolo da sabedoria, a Sofia. E aí, esse misterioso sorriso vai representar, ao longo da história, a mais antiga religião do mundo. Vamos mostrar a vocês. E a mais antiga religião do mundo mostra nada mais, nada menos que uma mulher. Esta figura tem 20 mil anos de existência. 20 mil. É uma mulher, deformado o corpo porque é mãe, com um chifre que significa que ali tem o poder dela de criar, depois foi chamada a cornucópia da abundância, e dali ela tira o que ela quiser, ela cria. Então ela tem o poder de criar através da abundância, o chifre é símbolo do poder, porque nos animais, né, aquele animal que tem um chifre maior e mais poderoso derrota o outro, e o corpo deformado para simbolizar a maternidade. Através desse símbolo, deformado, né, aqui nós temos uma outra, são famosas, isso há 20 mil anos atrás. Então vejam que o rosto não revela o menor interesse, não tem detalhes. Enquanto que os seios grandes e caídos, símbolo de que ela deu de mamar, e os quadris largos
e deformados e as coxas grossas de gordura mostram que ela é mãe. Então a maternidade seria assim o grande mistério que foi escolhido. Aí está com detalhes, inclusive uma vagina, mostrando qual foi o recurso que Deus deu ao homem para compreender o sagrado. Simples para quem se humilha, simples para quem bota o joelho no chão. Como aquele, vou mostrar mais uma vez, como aquele anônimo que, tomando essa atitude e botando o joelho no chão, sem sair do mundo profano, consegue a visão do sagrado. E essa visão do sagrado é concedida através do casamento da mente e da inteligência do ser humano, mortal, limitada, por Deus, aqui Javé, sentado no seu trono, e concede ao homem a sabedoria. E com essa sabedoria ele tem acesso a 3 mundos: o mundo natural, profano, e o mundo preternatural, aqui representado por Javé no arbusto, e o mundo sobrenatural, representado por um olho, que é o hiperespaço. Ora, é necessário sabedoria para ter essas noções. E Mestre Leonardo tinha. E porque tinha, decidiu mostrar isso através daquele quadro. A mulher foi escolhida por Deus. Muito tempo depois, ali tem 20 mil anos atrás. Demorou muito tempo, até que Michelangelo Buonarroti, na sua célebre pintura da Capela Sistina, que mostra agora o mistério, agora deixa de ser a mulher e passa a ser a humanidade. Portanto, aqui nós temos o próprio Deus, aqui é um velho de barbas, com um anjo ao seu lado e anjos voando ao seu redor, Deus, e no outro lado ele criando o homem. Um homem que poderá, lindíssimo, né? É uma das pinturas que retrata o homem em sua maior beleza. E aqui serviu de tema para o ET, o filme ET, tocando o dedo, assim o homem recebe de Deus a sabedoria. Esse é o casamento místico, o casamento alquímico. Com esta sabedoria, ele compreenderá o que é profano e o que é sagrado. Isso é inacessível aos ateus. Isto foi cientificamente comprovado. Desculpem. Isso foi cientificamente comprovado por 2 neurofisiologistas. Então, Michelangelo Buonarroti, que é o nome de Miguel Ângelo, então substitui a figura feminina pela masculina. Isso, olha, 1500 anos depois de Cristo, fazendo uma revolução, mudando o que estava 40 mil anos antes de Cristo, e mais nitidamente 20 mil anos antes de Cristo. Era uma mulher. A divindade era a mulher. O mistério era a mulher. O sagrado estava velado pela mulher. E Leonardo mostra isso na sua Mona Lisa. Aqui, ontem, 1500 a.C., nós estamos no ano 2000, quer dizer, há 500 anos atrás, a concepção mudou e o homem, então, consegue se sobrepor à mulher. E agora a divindade, o sobrenatural, não é mais representado pela mulher, mas é representado por um homem, um velho de barbas, como naquele trono Javé também é representado, não vou mais mostrar, por um homem. E aqui mostra Deus, aquele mesmo velho, carregado pelos anjos, criando o homem, mas dando ao homem, através de um toque, de um dedo
dele, no dedo do homem, a capacidade de vê-lo e de percebê-lo. Contudo, lindíssimo o quadro, é famosíssimo. Deus criando o homem. Contudo, a mulher, vamos regredir, há 40 mil anos atrás, não é pouco tempo, a mulher continuará sendo o grande mistério e por isso Leonardo pintou a sua Mona Lisa. Nesse sorriso enigmático, ele zomba dos tolos que se acham sábios e zomba de uma maneira notável. Por quê? Porque a primeira noção de sagrado foi percebida através da mulher, como eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo as Vênus gordinhas, que na verdade eram gordinhas e deformadas, porque eles percebiam que o mistério da concepção, ou seja, a mulher, através de uma concepção que, utilizando o órgão vaginal, né, concebe, mas eles valorizavam pouco o elemento masculino. Eles não tinham ainda a ciência de que essa concepção não necessitava apenas de um corpo feminino e de uma vagina, de alguma coisa aqui dentro que eles não conheciam. Então, eles glorificavam o elemento feminino, que de fato é o maior mistério. E aqui nós temos uma outra Vênus, uma deusa mãe, e aqui nós temos a terceira deusa mãe. Essas estátuas têm 40 mil anos ou 20 mil anos de existência. Ou seja, a mulher é o mistério. Assim Deus o quis, assim Deus o fez. Essa foi a primeira religião da humanidade, o culto à fertilidade. A mulher como deusa criadora. Inicialmente, os sábios, ao verem essas figuras, chamaram de Vênus. Depois, os antropólogos, no estudo mais acurado, perceberam que não eram Vênus coisa nenhuma. Eram mães. E o mesmo Leonardo da Vinci, que pintou ali a Mona Lisa, agora enaltece a mulher no ano 1500, embora tenha colocado Deus como sendo criador e homem, fazendo esta maravilhosa obra em que uma mulher, aqui é a Virgem Maria, recebe a visita de um anjo, São Gabriel, para dizer a ela que ela será a mãe de Deus. Logo, Deus nasce a partir da mulher. Ou seja, antes, não é a questão da galinha e do ovo, não. Aqui a questão é simples. A mulher é o grande mistério. É isso que Leonardo mostra na Mona Lisa. Naquele sorriso enigmático e naquele olhar zombeteiro, a mulher é o grande mistério. Então, 1500 anos depois de Jesus Cristo, portanto, há 500 anos atrás, Mestre Leonardo pinta a Mona Lisa para zombar dos falsos intelectuais. Ele que recebeu o prêmio da sabedoria do trono de Javé, recebeu aquela bela dama e casou-se com ela, por isso não se casou com mulher nenhuma. E aqui nós temos um quadro moderno em que a Virgem Maria, herdeira, continuadora daquela cadeia de mulheres deusas, recebe do anjo São Gabriel a notícia de que ela será a mãe de Deus. Ou seja, o Deus criador do homem, que o mesmo Miguel Ângelo representa aqui, na verdade, é filho da mulher. Nascido da mulher, nascido dentro da lei, obediente à lei, dirá São Paulo. Então, antes do homem, Jesus, existe a Virgem Maria. Ou seja, Leonardo, ironicamente, diz isso através de um simples quadro, a Mona Lisa, com seu olhar zombeteiro e com seu sorriso enigmático. Apesar de nós cultuarmos
o Pai Eterno, que é uma figura masculina e que manda no universo do sobrenatural, representado na figura de Moisés, ali naquela figura que nós mostramos, pelo olho que tudo vê. Então, vocês veem que, na verdade, não é muito fácil compreender isso. Logo, a arrogância dos ateus de acharem que só é compreensível o que eu entendo é porque é muito complicado chegar até a noção do sagrado. Entretanto, nós vamos repetir aqui aquele mesmo quadro, tá vendo? É o mesmo quadro, o anúncio do anjo Gabriel dizendo a Maria que ela será a mãe de Deus. Aqui é o livro completo, ali nós temos um pedaço, é outro editor, Leonardo da Vinci. Então, logo, o grande mistério é a mulher. E aí, isto há 40 mil anos atrás. Sabendo disto, nós poderemos agora fazer uma investigação e perceber que, desde as cavernas pré-históricas, aquelas gordinhas deformadas terminaram se tornando uma mulher belíssima. Aquela virgem, ó, aqui está toda deformada, mãe. Por isso os peitos são grandes e caídos. Por isso o rosto não tem importância. Por isso o que importa é o órgão vaginal, que vai ser por onde ela vai reproduzir, os seios fartos, para onde ela vai dar de mamar, e o corpo deformado que ela sacrifica esteticamente para poder ser mãe. Então a mulher se sacrifica. Hoje isso não é mais necessário. Nós temos aqui a herdeira daquela figura. Olha, belíssima, aquela mesma Virgem Maria, que o anjo Gabriel disse que seria a mãe de Deus, aqui cumpriu-se. Ela está adorada por dois santos e ela está nos braços, ela tem Deus. Jesus Cristo, o homem-Deus, que os ateus também não reconhecem por pura ufania, arrogância, orgulho e hiperinflação do ego. Então, a mulher é o mistério, aqui agora decodificado, porque é ela que povoa o mundo. Claro que nós homens temos uma participação, nós coparticipamos, mas o mistério maior é o ela, não é o ele, é o ela. Isso os pré-históricos intuitivamente descobriram. Então aqui nós temos a mãe de Deus, já satisfeita a promessa, aqui está como sendo prometido. Este quadro mostra o anjo prometendo. E este quadro mostra o fato consumado. Maria se torna a mãe de Deus. Então, o grande mistério, ou seja, a essência do sagrado se esconde debaixo do aspecto feminino. É o feminino que vela o véu do sagrado. E então, o ateu, né, que geralmente é homem, orgulhoso e arrogante, não consegue penetrar o véu desse mistério, não consegue compreender o feminino. E nele só existe o elemento, que é brutal, violento, né? Você compare nas notícias os casos de estupro, de feminicídio, né? De agressão, né? O homem tem muito mais, estatisticamente, casos em que o homem é quem exerce. O homem é violento, o homem é agressivo, o homem é destruidor, enquanto que a mulher é criadora. Então, embora haja a coparticipação masculina,
a mulher continua desempenhando o papel feminino. Vejam as estatísticas. Quando é que uma mulher vai fazer um estupro? Aconteceu uma professora pedófila que seduziu um aluno há 40 anos atrás. Eu era uma criança ainda quando isso houve. Enquanto que os casos de feminicídio, de estupro e de violência gratuita contra negros ou qualquer coisa dessa, umbandistas, né? Quer dizer, o homem tem em si como virtude principal a agressão. E a maior agressão que ele faz é fechar o canal neuronal que abre o caminho para o sagrado. Isto é ciência, isto é neurofisiologia, defendido pelos dois médicos célebres no assunto, Dr. Francisco Rubia, da Universidade Complutense de Madrid, e pelo Dr. Andrew Newberg, da Universidade Queen Mary, nos Estados Unidos. Então, não há dúvida, não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. 100 freiras carmelitas conseguiram abrir a cadeia neuronal que tem a experiência do sagrado. 100 monges tibetanos, olha, para provar, ele foi do Ocidente, ele trouxe as freiras carmelitas, como ele foi esperto, Newberg, e do Oriente ele trouxe os monges tibetanos. Todos místicos, todos crentes, todos, portanto, acreditavam que há o sobrenatural, e todos viram. E isto não é comprovado por uma figura como está aqui. Esta figura eles viram dentro da mente deles, mas a máquina que faz a fotografia do parietal, do lobo parietal, mostra a mudança da neuroquímica cerebral, ou seja, a cadeia neuronal, os neurônios, as assembleias neurais se modificam quando você deixa de ver, deixa de se ater aos sentidos, portanto, ao mundo profano, e levado por um sexto sentido, o sétimo sentido, mas por um sentido superior, você então abre um olho que é representado pelo olho de Shiva, o olho que tudo vê, ou o olho de Horus, e através daquele olho, olha tudo como se encaixa. Você verá o que os artistas representaram na mulher em todos os tempos, desde a pré-história até hoje. Então, vamos continuar só mais um pouquinho. Deste quadro, onde a promessa de que a mulher seria mãe de Deus se cumpre, nós passamos para outro. Agora, não é mais Leonardo, é El Greco, gênio da pintura. E o que é que nós vemos no quadro de El Greco? Nós vemos que aquela criança agora crescida, sendo juiz de toda a terra, aqui é o julgamento final, tem ao lado dele Maria, a mãe. Então ali ele estava uma criancinha nos braços dela. Ele cresce e se torna Deus Todo-Poderoso. E aqui ele está no céu. Desculpem. Aqui ele está no céu. Aqui será o último momento da humanidade. Humanidade representada aqui embaixo, geralmente por pessoas nobres, na época a pobreza não tinha importância, ou por frades ou papas. Então ele está fazendo o julgamento. Mas quem está do lado dele, a sua genitora. Ou seja, ela continua ocupando um lugar privilegiado, mesmo numa época como a de El Greco, 1500, 1600. Depois de Cristo, que é ontem, há 500 anos atrás, aquilo que os pré-históricos acreditavam continua sendo a primeira religião do mundo. Ou seja, o mistério reside no feminino. E quando tentam substituir o feminino pelo masculino, esse masculino não consegue se desligar da mulher. Ele está julgando a humanidade, mas do lado dele terá sempre o sim ou o não da mulher que o pariu. Ou seja,
ele não julga sem a anuência, a palavra pode ser difícil, sem o consentimento dela. Ariano Suassuna, eu acho que fez o Alto da Compadecida, né? Se não foi, ele me perdoe, mas agora me interessa esse assunto. Então, o julgamento dele tem que ser corroborado, tem que ser assinado por ela. Ou seja, aquela pequenina criança que estava nos braços dela, agora cresceu. Não é mais uma criança, agora se tornou todo-poderoso, isso na concepção dos artistas, e com esse poder ele vai julgar a humanidade. E nesse julgamento, ele reconhece que aquela que o trouxe ao mundo tem que concordar com ele. E ele só julga segundo o julgamento dela. Ou seja, ele continua de alguma forma, os protestantes acham isso um absurdo, mas é a mais pura verdade. Nas bodas de Caná nós temos no Evangelho, que ela pediu a ele para transformar água em vinho, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, não chegou a hora de eu fazer um milagre, e ela deu as costas e disse ao mestre de cerimônia, faça o que ele mandar. Ela fez o pedido, meu filho, faça a água se tornar vinho. Ele disse, minha mãe, eu não vim para fazer a festa dos ricos se tornar mais suntuosa. E ela não dando a menor importância ao que ele disse, porque ela sabe o poder que tem o feminino sobre o masculino, mesmo sendo Deus. Olha que coisa notável. Ela deu as costas e disse ao coordenador da festa, faça o que ele mandar. O coordenador foi até ele e ele transformou água em vinho. Então é bíblico. E aqui nós temos o julgamento final. E ela está do lado para dizer sim ou não. Se ele condena um e ela disser não, ele vai rever o processo. Se ele dá salvação a um, geralmente ela vai dizer sim, porque o que ela quer é que todos nós sejamos salvos, porque ela é mãe. E o característico da mãe é amor. O coração da mãe é o coração amoroso. Então aqui está simbolicamente no quadro do pintor Ler Greco, o julgamento final, o juízo final, onde mostra o valor superlativo da mulher ainda como mãe. Veja, não deixou de ser a mãe dos 40 mil anos atrás. 500 anos aqui é ontem. 40 mil anos é uma enormidade, mas ela não perde o seu lugar. Ela continua interferindo e de uma maneira poderosa. Então, embora Deus Pai seja representado como homem, a função dele no mundo é, na verdade, exercida por Deus Filho. E Deus Filho não faz nada sem que a mãe consinta. É curioso. Pede à mãe que o filho dá. Né? Ela não pediu a ele para tornar água em vinho, e ele não disse que não tinha nada a ver com isso, quer dizer, aparentemente não faria. Ela deu as costas, não se incomodou com o que ele disse. E aí, olha aqui, as gordinhas de Rubens continuam ainda com a tradição das gordas pré-históricas, mas agora mais belas. E aí, a própria beleza feminina. Agora não é porque são mães, agora é porque são mulheres. Então, é a mulher o mistério. A mulher é o mistério. É o ela. Por isso é ela que está nos braços de Zeus lá, ou de Javé. Então, penetrar no mistério feminino é compreender Deus. Sem a compreensão de Deus, não se consegue penetrar no mistério. Aqui também nós temos um outro pintor que privilegiava o feminino, a gordinha, ainda herdeiro da tradição das cavernas, famosíssimo Renoir. E aí o que ele pinta? Uma gordinha, ou seja, mas não tão deformada como na pré-história, mas uma gordinha que seria uma gordinha bastante desejável, né?
Então, mas ele ainda está preso à pré-história. Ele quer dizer que é uma continuidade. Aquela gordona deformada se tornou agora uma gordinha, mas uma gordinha cujos seios estão no lugar e são bem arredondados, como maçãs. Ela vela o púbis para não se expor, as coxas são grossas, como das mulheres pré-históricas, mas ela tem um rosto belo. Olha que doçura de rosto, que calma e que suavidade. E então Renoir se empresta a continuidade. Isso aqui tem ligação direta com 40 mil anos atrás, embora seja ontem, 1700, já é muito mais moderno, porque o impressionismo é um movimento muito mais moderno do que a pintura de Leonardo da Vinci da Mona Lisa. E aí aqui a gordinha é valorizada, ou seja, este pintor, Renoir, ele liga-se à pré-história, mostrando que a mulher pode ser gorda, mesmo assim será bela, dentro da concepção dele. Vocês veem que a cadeia do mistério, envolvendo a mulher como figura central, é fascinante. E quem não compreender isto, jamais compreenderá o sobrenatural. Por isso, aqueles 100 ateus que foram testados pelo eco qualquer coisa, ou ressonância magnética, não sei se é por ressonância, agora me veio a palavra. Se a máquina é ressonância magnética ou é um eco qualquer coisa, mas ele tira o retrato do lobo parietal e aqui por dentro penetra como raio-x a caixa craniana óssea e mostra os nervos, a cadeia neural aqui por dentro. E essa cadeia neural, através de um líquido especial injetado no ser humano, mostra um colorido. E esse colorido se modifica conforme o que você vê. Se você vê o mundo profano, ou seja, a minha estante, então o colorido tem formas e nuances determinadas. E se você dorme, ou se você pensa, e se você consegue a compunção, que é esse o nome, a humildade de levar você à extrema crença no sobrenatural, os neurônios cerebrais mudam totalmente de cor e de posição. Gente, isso é ciência, isso é neurofisiologia. Os artistas representam, a religião afirma e a neurofisiologia confirma. É fato. Vamos adiante. Vamos adiante. Nesse belíssimo quadro, nós temos aqui um artista que se chama Sandro Botticelli, eu sou professor de arte, que mostra o nascimento de Vênus. Olha, já mostrei isso antes. De uma concha do mar, os ventos sopram, os anjos em forma de ninfas estão aqui do lado, e aí, de dentro de uma pérola, surge a pérola da criação. Olha que alegoria lindíssima! Os beneditinos não batizam com qualquer vasilha, com qualquer caneca, com qualquer concha. Eles fazem com uma concha daquelas que produzem uma pérola, para dizer o quê? Que o mistério está naquela concha, porque é daquela concha que nasce uma pérola que Deus fez a pérola da criação. Velando mais uma vez a vagina e os seios, aqui está, de Sandro Botticelli, o nascimento de Vênus. Vamos mostrar a vocês o detalhe. O detalhe está aqui. Aqui está o rosto dela. Linda, a mesma doçura daquela outra figura feminina que eu mostrei, os cabelos ondulados por Zéfiro, o vento, velando os seios, mas com o seio à mostra, belíssimo. Aqui está o detalhe, a pérola da criação. Por isso, os beneditinos só batizam a criança com a concha, porque essa concha é o símbolo
de que o feminino é a pérola da criação, pois de Maria nasceu Jesus. Deus vos salve, Casa Santa, Deus vos salve, Casa Santa. Deixa eu cantar? Sou nordestino. Deus vos salve, Casa Santa, Deus vos salve, Casa Santa, onde Deus fez a morada, ai, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada, ai, ai, onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, ai, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada de José, de José nasceu. Esqueci agora o resto. É o casamento de José com Maria. E de Maria nasceu Jesus, o Salvador. De José nasceu a flor, e da flor nasceu Maria. De José nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. Continua a Casa Santa sendo a pérola da criação. Aqui por Sandro Botticelli como pérola da criação. E na canção nordestina, veja, duas culturas tão diferentes. Sandro Botticelli, da elite italiana, e os cantores nordestinos, simplesmente uma toada onde diz que a mulher é a Casa Santa, onde Deus fez a morada, pois no seu útero, do seu útero, sai o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E ela se torna assim a mãe de Deus. Isto pela arte, isto pela antropologia, isto pela neurofisiologia. Religião, arte e ciência se encontram em uma única coisa. Esta figura encerra um mistério. Este mistério é sobrenatural e só terá a visão do sobrenatural quem conseguir. Jesus contou uma parábola da pérola preciosa. Então, essa pérola, segundo a concepção de Sandro Botticelli, nasce das espumas do mar, numa concha, Vênus. Então, o mistério é a mulher. O corpo feminino vela o sobrenatural. E se você não tem este dom, ou seja, se Javé não te concede, como o Huxley colocou, a alma feminina, eu sou feminino e masculino, como dizia Pepeu Gomes, ser masculino e feminino, né, não fere, ser feminino não fere o meu lado masculino. Então, o feminino, que é a sabedoria, só é concedido a quem dobra os joelhos para poder se render diante dessa dicotomia, o sagrado e o profano. Só consegue sair do profano para entrar no sagrado quem dobra o joelho na terra, e aí verá o que nós acabamos de expor aqui. O feminino, a pérola da criação. Então, assim Francis Huxley e Mircea Eliade entenderam, dois gênios. Assim Leonardo da Vinci entendeu, com seu famoso quadro A Mona Lisa. Assim Sandro Botticelli entendeu, com o detalhe do nascimento de Vênus de uma concha do mar, que a religião católica nos beneditinos, né? Aqui está ela, em detalhe. A mulher é o símbolo maior do sagrado. Quem não tiver o machão, que os ateus todos são machões, existem mulheres ateias, mas são poucas. A verdadeira legião de ateus é masculina, que são violentos, que são destruidores, que cometem crimes bárbaros, como o feminicídio, como a pedofilia, como o estupro. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. A mulher tem uma ligação maior com o sagrado.
É isto que eu acabei de dizer nesse vídeo e que vou complementar no outro. E não, por favor, não se esqueçam de que isto não é uma afirmação gratuita. Eu estou dizendo a vocês que isto a religião afirma, Maria, Mãe de Deus, viu? A primeira missa do século IV, feita em honra de Maria, Mãe de Deus, por São João Crisóstomo, a liturgia de São João Crisóstomo, em grego, é a missa que tem como título A Virgem Maria, Mãe de Deus. A mesma coisa da pré-história, a mãe. A homenagem à mãe. Então, a missa mais bela que nós vemos é, na verdade, uma homenagem a esta figura que tem 40 mil anos ou 20 mil anos, se vocês quiserem ser mais exatos, são 20 mil anos. Mas a partir dos 40 mil anos atrás, é muito tempo. 1500 é ontem, nós estamos no ano 2000, então 2021, então é ontem. Agora, 40 mil é tempo pra caramba, pois é dessa época que se consegue, os homens pré-históricos conseguem perceber que o poder de criar, simbolizado pelo chifre, que será chamada cornucópia da abundância, que produz tudo, e pelo corpo deformado, a vagina, os quadris e os seios, indicando a maternidade, vai ter continuidade na Virgem Maria, que depois vai se tornar a Mãe de Deus. Aqui está o rosto dela, vamos comparar com Vênus. Vamos comparar. Aqui é Botticelli, Sandro Botticelli. Mostra Vênus, lindíssima. E aqui a Inocente Maria, de 13 para 14 anos de idade, uma criança. Leonardo era meio hermafrodita, né? Aqui não se percebe claramente se é um homem ou se é uma mulher. Aqui não. Aqui as características são nitidamente femininas. Mas é a mulher, é o feminino, é o ela. Então, quem não conhecer isso, jamais terá acesso ao mistério. Pronto. Faremos um outro vídeo. Nesse outro vídeo, daremos também provas. Mas sempre assim, olha, unindo religião, que é, vamos dizer assim, o campo próprio do sobrenatural, com a arte, que são os homens cuja sensibilidade traduzem o sobrenatural em imagens, tal como os pré-históricos, e, finalmente, a ciência. Os dois neurofisiologistas, hoje já são uma multidão. Francisco Rubia, catedrático e decano da Universidade Complutense de Madrid, e o Dr. Andrew Newberg, através dos seus aparelhos, já me sumiu o nome de novo, se é ressonância magnética ou se não é, seja lá o que for, é uma máquina que mostra cientificamente, não se esqueçam, que debaixo da calota craniana, os nervos que estão aqui, a cadeia neuronal ou a assembleia neuronal, ela, através de um ingrediente radioativo, ela fica colorida e, através da ressonância magnética ou algo que o valha, se você olha para o mundo profano, a visão dos sentidos produz uma coloração e formas. E a noção, quando você fecha os olhos e ora, e quando você pensa no divino, no sobrenatural, toda essa cadeia se transforma. Portanto, é fisiológico. Então, não há diferença. O espiritual, o sobrenatural, é real, porque modifica a neuroquímica cerebral. É isto que eu pretendia dizer nesse vídeo. Portanto, é um poço de ignorância aquele que nega a existência do sobrenatural, porque a sua inteligência medíocre, embora na aparência seja um intelectual muito bonito e muito bem pomposo, mas aqui ele tem pouca massa encefálica. Ele não consegue transcender
Ou seja, o grau de abstração que ele consegue atingir é muito baixo, é muito pequeno. Ele fala, ainda bem que ele fala, já é um grau de abstração, porque transformar um objeto, né? Isso aqui é um livro. Transformar um livro, né, na palavra livro é um grau de abstração. Uma coisa se torna um signo. Um símbolo se torna um signo. É o primeiro grau de abstração. Mas para chegar até a noção do sagrado, você tem que chegar ao 8º grau de abstração. E isso o ateu não consegue. Então, senhores ateus, o que é da inteligência de vocês? Esperem pelo segundo vídeo que eu vou mostrar. Eu vou entrar direto na ciência que vai mostrar a capacidade da inteligência humana, se ela é ou não é capaz de atingir o sobrenatural, o sagrado, e por que ela só é capaz de atingir o profano. Vou mostrar isso cientificamente, através, eu uno sempre religião, ciência e fé. Portanto, aqui está. O vídeo está completo para mim, porque eu disse em 3 línguas. A língua da religião, que é o sobrenatural, Maria, Mãe de Deus, é a missa mais bela que existe, a Maria, Mãe de Deus. Nós, católicos, chamamos Nossa Senhora. A Sagrada Liturgia de São João Crisóstomo, século IV depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, enaltecendo a maternidade divina de Maria Santíssima. Ou seja, uma criança que está nos braços dela, depois será o juiz supremo da humanidade. O quadro já não está mais ao meu alcance, mas será esse homem notável que vai depender de um sim dessa mulher, que se não tivesse dito sim, jamais ele teria nascido. Aqui tem outro quadro onde ela está com ele nos braços. Mas tudo dependeu do sim dela. Quando o anjo disse: serás mãe e serás mãe do Filho de Deus. Deus é o Pai. Ou seja, aquele trono de glória é dado a ele. Então não importa se é homem ou se é mulher. Aqui o humano é considerado masculino e o divino é considerado feminino, nessa linha de pensamento. E então Júpiter, ou Zeus, ou Javé, não importa, então tem o feminino nas suas mãos, que é o mistério. O mistério está na mulher. A mulher esconde o mistério. Compreender o feminino é chegar até o sobrenatural. Então, senhores ateus, vocês são machistas porque são arrogantes, orgulhosos e violentos. Enquanto que para compreender o sobrenatural tem que ser meigo, tem que ser manso, tem que ter um rosto. Veja aqui, compare novamente as duas faces e vocês vejam a meiguice, a doçura, a inocência de uma criança nesta, que tinha 14 anos, e a mesma doçura nos olhos, no sorriso, né? Uma visão de esperança no detalhe da pérola da criação, que não somos nós homens. Mas graças a Deus, em nós está. Eu posso receber, se eu dobrar os joelhos e pedir a Javé, ele me concede o feminino. Então eu sou masculino e feminino. A minha alma tem sede de Deus. Eu tenho o masculino e o feminino. E ser masculino ou feminino não fere o meu lado masculino. Portanto, sou masculino ou feminino. E aí tenho acesso ao sobrenatural. Portanto, eu passaria no teste feito pelo Dr. Andrew Newberg na Universidade Queen Mary. E eu seria uma comprovação da teoria do Dr. Francisco Rubia, de que há uma cadeia neuronal especial para fazer com que o homem tenha uma experiência do sobrenatural. Essa cadeia está bloqueada pela vontade, e essa vontade terá que ser acionada. E essa vontade, para ser acionada, você tem que vencer o orgulho,
a arrogância, a vaidade, que nos ateus é maior do que o Monte Everest, a cadeia do Everest. Eles não conseguem abrir a porta. E essa porta fechada jamais dará a eles o casamento místico, ou seja, a sua alma, representada pelos arquétipos como masculina, jamais terá o feminino, o arquétipo da mulher. Então, sendo assim, jamais terão a sabedoria. E sem a sabedoria, jamais terão acesso ao sagrado. Ficarão sempre no mundo dos sentidos, o profano. Isso é ser superior? Senhores ateus, senhores que dão valor à carne, ao mundo, são carnais, são mundanos, né? São pragmáticos, são materialistas, e aí o ser carnal, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Se você não vencer a carne, você não consegue chegar até o espírito. O espírito é dado. Naquele quadro famoso que eu vou terminar esta série mostrando. Aqui está. Se você vencer a carne, porque os carnais, na teoria de São Paulo, é o primeiro grau. O homem em si é carnal. Quando ele supera, ele se torna um iluminado. E quando ele supera esse grau de iluminado, ele se torna um perfeito. Assim, ele divide em 3 estágios a capacidade de abstração do ser humano, ou seja, da inteligência humana, né? De ser carnal, o nome é dele, viu? Por acaso coincide com o ateu famoso, mas é São Paulo que coloca. Os carnais são a mais baixa forma de inteligência. Depois vem os iluminados, que já estão num grau 8 níveis acima. E depois vem os perfeitos, que estão 8 graus acima dos iluminados. Então, é necessário um grau imenso de abstração, um poder cerebral fantástico para ter acesso aos 3 mundos. Portanto, senhores ateus, vocês terão que se render à evidência científica de que vocês bloqueiam, fecham a porta para o mistério, o sagrado. É uma pena. Gostaria muito que vocês tivessem essa experiência. Sinceramente, como eu gostaria. Porque o mundo sem Deus não tem sentido. Sartre deu um tiro na cabeça, sabia? Um dos maiores filósofos ateus do mundo viu que o mundo não tinha sentido em si mesmo e deu um tiro na cabeça. Matou-se, o discípulo dele disse que não, demitiu-se da humanidade. É um eufemismo para dizer que ele reconheceu que não conseguia vencer o orgulho, a arrogância, a vaidade. E então, como não conseguia ter acesso ao sobrenatural, e sem o sobrenatural o mundo não faz sentido. E se não faz sentido, ele deu um tiro na cabeça. Esse é o destino dos ateus. Mesmo que não dê um tiro na cabeça, eles não terão sossego. E não terão jamais a visão dos 3 mundos. Muito obrigado. O vídeo é longo, mas não podia deixar de ser. O assunto é extremamente complexo. Eu espero que eu tenha me feito compreender. Agradeço, deem o seu like. Tenham paciência de ver o vídeo até o fim. Até o próximo, que ainda continuará esse tema.